Jornal Nacional. Olá, boa noite. Boa noite. O Congresso aprova novas regras para o orçamento secreto. Há 2 semanas do fim do mandato do presidente Bolsonaro, o governo flexibiliza a extração de madeira em terras indígenas. A Polícia Federal mostra as armas apreendidas na operação contra bolsonaristas radicais que organizaram atos antidemocráticos. O Twitter suspende contas de ao menos 8 jornalistas de organizações de notícias dos Estados Unidos. O maior aquário cilíndrico do mundo se rompe em um hotel de Berlim. Na Copa do Mundo, Croácia e Marrocos se preparam para a disputa do 3º lugar amanhã. O Jornal Nacional está começando. A Polícia Federal divulgou imagens das armas apreendidas na operação contra bolsonaristas radicais que organizaram atos antidemocráticos. A Polícia Federal encontrou um arsenal ao cumprir os mandados de busca e apreensão. 29 armas e mais de 7.000 cápsulas de munição. As fotos, divulgadas só hoje, mostram parte do armamento apreendido em Santa Catarina. 2 submetralhadoras, 5 rifles, 4 deles com lunetas para atingir alvos a longa distância, 4 pistolas e um revólver. 2 pessoas foram presas em flagrante em Santa Catarina por porte ilegal de armas. A Polícia Federal não informou os nomes e quais armas têm registro. A operação de ontem foi a maior já realizada contra grupos suspeitos de financiar atos antidemocráticos nas rodovias federais e em acampamentos em frente aos quartéis. Foram 103 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em 8 estados. O Supremo Tribunal Federal mandou prender 4 pessoas no Espírito Santo por atentarem contra a democracia e as instituições. 2 já estão presas. O STF determinou que 2 deputados estaduais capixabas usem tornozeleiras eletrônicas. Os alvos da operação são investigados pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, crime contra a honra e incitação ao crime. Um novo relatório do Ministério Público do Mato Grosso, encaminhado ao Supremo, apontou mais um financiador dos atos antidemocráticos que defendem um golpe de Estado, o que é proibido pela Constituição. Segundo o Ministério Público, o empresário Maurides Parreira Pimenta ajudou a financiar a vinda a Brasília de José Acácio Sererê, que se diz cacique do povo Chavante, e 8 ônibus com indígenas. O Ministério Público pediu ao STF o bloqueio imediato e a quebra do sigilo bancário de Maurides Parreira Pimenta com o fim de identificar outros financiadores dos atos antidemocráticos. Solicitou também que a Polícia Federal colha o depoimento dele. José Acácio Sererê foi preso na segunda-feira a pedido da Procuradoria-Geral da República sob a acusação de mobilizar indígenas e não indígenas para cometer crimes. Ele é investigado por ameaçar integrantes do STF e por ter convocado pessoas armadas para impedir a diplomação do presidente eleito Lula. José Acácio já cumpriu pena por tráfico de drogas. Depois da prisão dele, bolsonaristas radicais depredaram a sede da PF e destruíram carros e ônibus. Nós não conseguimos contato com a defesa de Maurides Pimenta. Em outra ação, na divisa do Maranhão com Piauí, a Polícia Federal prendeu hoje Antônio José Santos Saraiva. Ele divulgou vídeo na internet com ameaças ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A PF abriu investigação depois de um pedido do senador Randolfo Rodrigues, da Rede. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu hoje em Brasília com os militares que vão comandar as Forças Armadas a partir do ano que vem. Logo cedo, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que veio apresentar os escolhidos para os comandos militares. O almirante de esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire assumirá o comando do Estado-Maior das Forças Armadas. O general Júlio César de Arruda, o comando do Exército. O tenente brigadeiro do Ar, Marcelo Canites Damasceno, o comando da Aeronáutica. E o almirante de esquadra, Marcos Sampaio, o comando da Marinha. Nessa primeira reunião, que durou mais de 1 hora, Lula pediu aos futuros comandantes que apresentem em 30 ou 40 dias um diagnóstico completo das Forças Armadas. Ele afirmou que pretende investir em ciência e tecnologia e geração de empregos
na área militar. Enquanto a equipe da transição organiza a chegada do futuro governo Lula, o atual governo começa a providenciar sua mudança. O cercadinho onde Jair Bolsonaro costumava falar com apoiadores no Alvorada foi desmontado. Um caminhão de mudança também já passou por lá. O atual ministro da Economia, Paulo Guedes, desocupou a residência do Torto, onde estava morando. O futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, pediu ao atual Ciro Nogueira que o endereço seja cedido a Lula, como é de praxe nas transições. E o Palácio do Planalto também está sendo preparado para a posse. A rampa que o presidente eleito deverá subir no dia 1º de janeiro foi lavada hoje. Há 2 semanas do fim do mandato do presidente Jair Bolsonaro, o governo flexibilizou a extração de madeira em terras indígenas. Atualmente, a lei permite que os indígenas façam planos de manejo florestal, mas não com terceiros. Segundo a Constituição e o Estatuto do Índio, cabe aos indígenas o usufruto exclusivo das riquezas de suas terras. Mas o texto publicado no Diário Oficial de hoje aprova as diretrizes para a exploração de madeira por meio de planos de manejo florestal, cujos empreendedores sejam organizações indígenas ou organizações de composição mista, que admite a participação de não indígenas, desde que essa participação seja inferior a 50%. Em nota, a FUNAI disse que a medida era uma reivindicação antiga de diversas etnias e resultará em mais autonomia para os indígenas, e que vai possibilitar a geração de renda nas aldeias de forma sustentável. Mas a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, discorda. Em um parecer, o coordenador jurídico da APIB, Eloy Terena, diz que os indígenas nem foram consultados sobre a medida e que tal norma configura uma resposta do governo atual à demanda dos madeireiros, visando um incentivo à extração de madeira nas terras indígenas, atividade que, por sua própria natureza, não pode ser realizada de forma sustentável. Tasso Azevedo, do MAP Biomas, disse que a medida pode aumentar o desmatamento. Ela não traz nenhuma novidade a não ser aumentar a pressão sobre as áreas indígenas ao dizer que esse uso, né, da floresta poderia ser feito por um terceiro também. Então, ela não há nenhuma razão para acreditar que ela possa, diminuir pressão sobre o desmatamento ou pressão sobre a degradação da floresta, né? Pelo contrário, ela pode até aumentar. A medida entra em vigor 30 dias após a publicação, ou seja, daqui a um mês, já no próximo governo. Integrantes da equipe de transição não só criticaram o momento em que a decisão foi tomada, como já adiantaram que essa é mais uma das normas do governo Bolsonaro que serão revogadas em janeiro. Esses retrocessos que houve serão todos revogados, anulados, para que com isso nós tenhamos uma política em que os indígenas comandem o que ocorre nos seus territórios, em razão daquilo que a Constituição manda, a posse permanente dos indígenas quanto aos seus territórios. O Congresso aprovou mudanças nas regras do orçamento secreto. A resolução aumenta a transparência das emendas de relator, mas mantém concentrada a distribuição das verbas nas mãos das lideranças parlamentares. O projeto foi aprovado em uma sessão conjunta do Congresso. Na Câmara, foram 328 votos a favor e 66 contrários. No Senado, 44 a 20. Hoje, as emendas de relator podem ser indicadas por um usuário externo. Na prática, permitem que fique oculto o nome do parlamentar, que determina onde o dinheiro será gasto. Pelo texto aprovado, essa categoria é extinta. Todas as indicações terão que ser feitas por deputados e senadores e os nomes serão de conhecimento geral. Outra mudança. Atualmente, não há nenhum critério para a distribuição desses recursos entre os parlamentares. O projeto aprovado hoje define que os quase 20 bilhões de reais já reservados para as emendas de relator no orçamento do ano que vem serão distribuídos assim: 80% para indicações dos partidos, de acordo com o tamanho das bancadas,
15% para as presidências da Câmara e do Senado. E 5% serão decididos pelo presidente e pelo relator da Comissão Mista de Orçamento. Mesmo com essas regras, a divisão de recursos das emendas de relator entre os parlamentares continuará desigual. A critério dos partidos, do presidente da Casa e até do relator, por exemplo, um parlamentar poderá ter mais dinheiro para indicar do que outro, ao contrário do que acontece com as emendas individuais. O texto estabelece ainda que metade das emendas será destinada para as áreas de saúde, assistência social e educação, o restante para qualquer área. Os parlamentares que votaram contra afirmam que as mudanças não são suficientes para tornar a divisão proporcional. Nós entendemos que aquilo que está errado continua errado com essas alterações. Embora a gente reconheça que uma parte dessa emenda está se estabelecendo algum critério, mas nós ainda questionamos o fato, presidente, de ter praticamente 1,5 bi, né, para a mesa do Senado, 1,5 bi para a mesa da Câmara Federal, poder, na verdade, sem nenhum critério, poder decidir para quem que vai esse tipo de emenda. Com essas mudanças, o Congresso tenta evitar que o Supremo Tribunal Federal declare o orçamento secreto inconstitucional. A votação no STF foi suspensa ontem com um placar de 5-4, para que as emendas de relator sejam usadas apenas para pequenos ajustes no orçamento e não criar despesas como é agora. O julgamento vai ser retomado na segunda-feira com os votos dos ministros Ricardo Lewandowski e do decano Gilmar Mendes. A Rússia lançou mais de 70 mísseis contra a Ucrânia nesta sexta-feira. As forças ucranianas relataram ataques em todo o país, inclusive na capital, Kiev. Os bombardeios interromperam o fornecimento de energia elétrica e água. A segunda maior cidade, Kharkiv, ficou totalmente às escuras. Os apagões de emergência foram programados para racionar energia, enquanto equipes tentam reparar os danos. Direto da Avenida Paulista, começamos agora o CNN Prime Time, na TV e nas plataformas de streaming YouTube e Prime Video, desta sexta-feira, 16 de dezembro. Vamos às notícias com destaque para o orçamento secreto, que ganhou um novo capítulo hoje. O Congresso aprovou uma resolução que prevê novas regras para a distribuição dos 19 bilhões de reais aos parlamentares. E quais áreas devem ser aplicadas? A mudança acontece exatamente no momento em que o Supremo Tribunal Federal julga a constitucionalidade dessas emendas. A votação está 5-4 contra o orçamento secreto por falta de transparência no processo. Faltam 2 votos e o ministro Ricardo Lewandowski diz que as mudanças feitas hoje no Congresso serão levadas em consideração. A sessão no Supremo será na semana que vem. O presidente eleito Lula se reúne com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tentar destravar a PEC do estouro. A Polícia Federal apresenta as armas apreendidas na operação de ontem contra suspeitos de organizar atos antidemocráticos que fecharam as estradas do Brasil. No arsenal estão submetralhadora, fuzil e rifles. As novidades no caso do ator Thiago Rodrigues, a polícia ouviu novamente o taxista que socorreu o ator. Segundo ele, Thiago só percebeu o ferimento na cabeça quando estava a caminho do hospital. E ainda, um aquário gigante com 1.500 peixes explode em Berlim. E a reação à decisão de Elon Musk de suspender contas de jornalistas do Twitter. Até a ONU e a União Europeia protestaram ao que chamaram de atentado contra a liberdade de expressão. Notícia ao vivo, análise objetiva, os debates da vida real e virtual no horário nobre da informação. Eu sou Márcio Gomes e este é o CNN Prime Time. A Polícia Federal divulgou fotos do arsenal apreendido na mega operação contra apoiadores radicais do presidente Jair Bolsonaro. As investigações têm como alvo organizadores e financiadores de atos golpistas depois das eleições. Revólveres, submetralhadora, fuzil e rifles com lunetas de longo alcance.
As fotos do arsenal foram divulgadas hoje pela Polícia Federal. As armas de grosso calibre estavam nas mãos de apoiadores radicais do presidente Jair Bolsonaro. A mega operação contra atos antidemocráticos cumpriu nesta quinta-feira mais de 100 mandados de prisão, busca e apreensão em 8 estados e no Distrito Federal. O foco da operação foram os financiadores e organizadores dos atos antidemocráticos que acontecem em todo o país desde o resultado das eleições e pedem um golpe de Estado. A Polícia Federal chegou até os investigados através de uma rede de inteligência. Foram identificados patrocinadores de estruturas dos acampamentos, donos de caminhões que participaram de bloqueios ilegais das rodovias, além de lideranças dos protestos. Nas redes sociais, o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que as armas encontradas na operação da PF definitivamente não são liberdade de expressão. A operação realizada pela Polícia Federal foi a maior já feita no país contra movimentos que questionam o resultado das eleições e aconteceu depois da escalada de protestos antidemocráticos. Na última segunda-feira, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro realizaram atos de vandalismo em Brasília. Houve tentativa de invasão a um prédio da PF. E carros e ônibus foram incendiados. Vamos. A transição em Brasília passou a ser também de móveis e objetos. Nós mostramos ontem aqui no Prime Time o caminhão de mudança no Palácio da Alvorada. E hoje descobrimos que nem o antigo cercadinho da Alvorada resistiu. Tivemos também movimentação no Palácio do Planalto, sede da Presidência da República, local de trabalho do presidente. Repórter Nolan Robertos tem todas essas informações. Nolan, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que acompanham o Prime Time. Pois é, Márcio, no Palácio do Planalto, apesar de ser o local de trabalho do presidente da República, existiam alguns objetos pessoais, como, por exemplo, uma moto de madeira que ele ganhou de um apoiador, foi retirada de lá. Também quadros do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, foram retirados também do Palácio do Planalto. Sobre aquele cercadinho onde ficavam os apoiadores, onde o presidente Jair Bolsonaro recebia os apoiadores, tanto na chegada do Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, quanto na saída também, às vezes ele parava para conversar com os apoiadores por lá, começou também a ser retirado, já não há mais esse cercadinho que foi instalado em 20 de junho de 2020, portanto quase 2 anos e meio depois o cercadinho é retirado. Foi uma ideia, até cercadinho, segundo uma apuração do nosso Gustavo Uribe, foi uma ideia de montá-lo por meio do ministro das Comunicações, Fábio Faria, e aí por quê? Porque naquele local onde Bolsonaro atendia os apoiadores ficava também a imprensa. Então, para separar os apoiadores da imprensa, para que Bolsonaro conversasse apenas com os apoiadores, esse cercadinho foi montado e agora foi desmontado também. Ontem, como você bem lembrou, a gente viu caminhões de mudança também aparecendo pelo Palácio da Alvorada. Obrigatoriamente, Bolsonaro tem que sair de lá até o dia 1º de janeiro. Mas, segundo fontes aqui da CNN, ele deve sair um pouquinho antes, no fim desse mês de dezembro. Entretanto, viu, Márcio, só uma curiosidade, o presidente eleito Lula, quando assumir, quando tomar posse, ele não deve se mudar diretamente para o Palácio da Alvorada, porque vai existir ali uma varredura da equipe de segurança de Lula e também possíveis obras ali, pequenas reformas que podem ser feitas também no Palácio da Alvorada. Outra residência oficial, que Lula inclusive usou já quando foi presidente da República, seria a Grande do Torto, onde hoje está instalado o ministro da Economia, atual ministro da Economia, Paulo Guedes, que também ainda não deixou a Grande do Torto e também por lá teria que ser feito todo esse trabalho de pequenas reformas e também de varredura pela equipe de segurança de Lula. Então, Lula, quando assumir e deve morar pelos primeiros 20 dias, essa expectativa, no hotel em que ele está instalado hoje, viu, Márcio? Eu volto ao estúdio com você. Boa noite. A Câmara e o Senado aprovaram regras mais rígidas para a distribuição das emendas de relator, que ficaram conhecidas como o orçamento secreto. A resolução no Congresso ocorre ao mesmo tempo em que a constitucionalidade do mecanismo é julgada no Supremo Tribunal Federal. A Corte tem 5 votos a favor de declarar o orçamento
inconstitucional. E o julgamento será retomado na próxima segunda-feira. É fundamental saber, neste momento, o peso que essa decisão no Congresso pode ter na votação que acontece no Supremo Tribunal Federal. Fernando Nakagawa já está aqui no nosso estúdio, nosso analista de economia, para explicar que o Congresso aprovou seria uma forma de organizar quem manda em cada fatia do orçamento, né, Naka? Boa noite. Boa noite, Márcio. É uma maneira de tentar colocar alguma regra em algo que até agora, pelo menos em termos de gestão financeira, era praticamente uma terra sem lei. De fato, você começa a estabelecer os primeiros parâmetros. E alguns deles são importantes porque deixam um rastro. A gente preparou uma tela aqui, Márcio, para explicar os principais pontos dessa resolução. Então, a começar aqui pela esquerda, 50% do dinheiro para a saúde, educação e assistência social. Então, a gente já estabelece uma destinação para os recursos. E aí, o mais importante, haverá identificação do parlamentar responsável, haverá a assinatura, o nome de quem estabeleceu, de quem deu a ideia daquela emenda. Aí a divisão, mesmo aqui, ela foi feita da seguinte forma. O relator geral e a comissão do orçamento vão ter direito a 5% desse quinhão, dá mais ou menos R$1 bilhão. Depois, juntos, o presidente e a mesa da Câmara e o presidente e a mesa do Senado, 7,5% cada, somando aqui mais 15%. Os 80% restantes vão ser divididos entre os deputados e os senadores via bancada. A divisão será conforme o tamanho de cada bancada. Partidos com mais cadeiras em cada uma das casas vão ter direito a mais emendas. Aí a divisão aqui é 1/3 para o Senado e 2/3 para os deputados. Márcio, de fato, você cria alguns parâmetros que permitem uma gestão um pouco mais transparente, menos opaca. Mas, efetivamente, você mantém esta jabuticaba brasileira, que é o legislativo decidindo onde o dinheiro da sociedade vai ser aplicado. Isso, em tese, deveria ser uma obrigação, uma responsabilidade do Executivo. Agora, é curioso como os deputados e senadores, eles sequer ficam vermelhos quando, nessa mudança, agora é possível identificar parlamentar responsável. E há alguns meses, eu lembro, o senador Rodrigo Pacheco disse que é plenamente possível, sim, identificar a origem das emendas de relator. Não era. E isso prova que não era. Agora talvez seja possível. Era um usuário desconhecido. Sim. Era uma coisa absolutamente maluca. Era como uma aba anônima do seu navegador de internet. Era isso que os deputados e os senadores, os deputados faziam, né? O Congresso derrubou hoje o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto conhecido como Lei Padre Júlio Lancelotti. A proposta proíbe a chamada arquitetura hostil em áreas públicas, a arquitetura utilizada normalmente para afastar principalmente pessoas em situação de rua. Vamos agora com algumas notícias internacionais. O bilionário dono do Twitter, Elon Musk, suspendeu, sem dar explicações, contas de alguns jornalistas da plataforma. A medida vai contra a liberdade de expressão tão defendida por Musk e causa preocupação. ONU e União Europeia criticaram a decisão. Musk suspendeu as contas de jornalistas independentes e de veículos tradicionais como New York Times, Washington Post e CNN, que cobriram todo o processo de compra do Twitter. Ele também suspendeu uma conta que rastreava a localização de seu jato particular. O bilionário não deu motivos para a suspensão. Em uma postagem no Twitter, disse apenas o seguinte: "Me criticar o dia todo, tudo bem, mas expor a minha localização e colocar minha família em risco, não." Mas os jornalistas não fizeram isso. A atitude de Musk preocupa porque vai contra todo o discurso de liberdade de expressão que ele prega. Em abril, logo depois de anunciar a compra da plataforma, Musk chegou a dizer que esperava que até o pior crítico dele continuasse no Twitter. Um porta-voz da ONU disse que a organização está preocupada com a suspensão arbitrária das contas e que a medida estabelece um precedente perigoso no momento em que jornalistas do mundo todo estão enfrentando censuras e ameaças. De Nova York, Mariana Jangiacomo. A Justiça americana condenou hoje mais uma pessoa ligada à invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. O homem o acusado é um homem ligado a um grupo conspiracionista e ele foi um dos primeiros a invadir o Capitólio. No dia do ataque, 4 pessoas morreram e mais de 130 ficaram feridas.
Douglas Jensen foi condenado a 5 anos de prisão pelo seu envolvimento em um dos atos mais violentos da história americana. Ele foi considerado culpado das 7 acusações que enfrentava, incluindo obstrução de procedimento policial e ataque a um oficial da polícia. Além da pena, Jensen vai ter que pagar $2.000 em restituição por danos causados ao Capitólio. Segundo os promotores, Jensen está entre as 10 primeiras pessoas a invadir o Congresso americano. Ele perseguiu um dos policiais do Capitólio até a sala próxima ao Senado. Usando uma camiseta com o logo do QAnon, uma teoria da conspiração infundada que os adeptos acreditavam que o ex-presidente Donald Trump iria expor, Jensen escalou um muro de 6 metros de altura para invadir o Capitólio e ordenou à polícia que prendesse o então vice-presidente Mike Pence. Antes de receber a sentença, Douglas Jensen não se desculpou pelas ações e disse que não podia mudar o passado. Ele acrescentou que quer voltar a ser um homem de família. A guerra na Ucrânia está perto de completar 10 meses sem qualquer sinal de trégua. A Rússia disparou mais de 70 mísseis contra os ucranianos, um dos maiores ataques desde a invasão. O presidente Volodymyr Zelensky disse que a Rússia ainda tem mísseis suficientes para promover outros ataques como os desta sexta. Kiev, capital do país, voltou a ser alvo de ataques. Os moradores da cidade despertaram com explosões. Outras regiões da Ucrânia também foram atacadas hoje, deixando milhares de pessoas sem energia elétrica, sem água. A Rússia vem intensificando as ofensivas contra a infraestrutura ucraniana, o que foi denunciado como crime de guerra pelo Ocidente. Autoridades internacionais alertam para a piora da situação humanitária por causa da falta de energia e aquecimento em meio a baixíssimas temperaturas e a chegada do inverno. Neste fim de semana, Argentina e França se enfrentam na final da Copa do Mundo e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ele tentou aproveitar todas as atenções voltadas no Catar para discursar no final da Copa. Essa era a intenção dele, mas foi barrada pela FIFA. A informação foi confirmada com exclusividade pela CNN. Quem repercute essa notícia é o nosso analista de internacional, Américo Martins. Uma apuração exclusiva da CNN revelou que a FIFA negou um pedido do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para divulgar uma mensagem de vídeo pouco antes da final da Copa do Mundo no domingo. O presidente ucraniano pretendia mandar uma mensagem de paz para o mundo, condenando a invasão do seu país pela Rússia. A mensagem seria endereçada aos torcedores presentes no estádio na final entre a Argentina e a França, mas a intenção real era certamente atingir um público de bilhões de pessoas que vão assistir a final em suas TVs pelo mundo todo. Uma fonte disse à CNN que as negociações ainda estavam em andamento, mas as chances de uma mensagem essencialmente política ser lançada na final da Copa sempre foi muito limitada. Zelensky já apareceu em milhares de mensagens de vídeo pelo mundo, tentando manter a opinião pública mobilizada contra a guerra. Ele já falou até na cerimônia do Grammy e no Festival de Cinema de Cannes. Mas se conseguisse falar antes da final na controversa Copa do Catar, ele atingiria um público recorde. A FIFA, no entanto, quer despolitizar o evento totalmente. Em entrevista coletiva na sexta-feira, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse que a entidade interrompeu algumas declarações políticas no Catar porque precisa cuidar de todos. E ele ainda mandou uma mensagem que dá a entender que os torcedores de futebol são basicamente alienados. Aspas. Esses fãs e os bilhões assistindo na televisão têm os seus próprios problemas. Eles só querem assistir 90 ou 120 minutos sem ter que pensar em nada, mas apenas curtir um momento de prazer e alegria, fecha aspas, disse o mandatário da FIFA. Américo Martins, de Londres, para a CNN.
Sexta-feira, 16 de dezembro, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Congresso revê regras do orçamento secreto para tentar evitar derrota no STF. O ministro Ricardo Lewandowski disse que vai considerar as mudanças no julgamento marcado para segunda-feira. Com o apagar das luzes, governo Bolsonaro divulga novas regras que flexibilizam a exploração de madeira em terras indígenas. Lula se encontra com futuros comandantes militares e pede relatórios sobre necessidade de investimento no Exército, Marinha e Aeronáutica. Nova fiscalização do TCU confirma: modelo de licitação da Codevasf é frouxo e facilita superfaturamentos. Dono do Twitter, Elon Musk, se envolve em nova polêmica após suspender contas de jornalistas no Twitter. Olá, boa noite. Hoje temos a presença da jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, e do também jornalista e apresentador do Provoca, Marcelo Taz. E você também pode participar fazendo comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Os bolsonaristas passaram a interpretar imagens postadas em redes sociais em aplicativo ligado ao presidente como recados secretos, que teriam dois objetivos: a manutenção das manifestações em frente aos quartéis e a esperança de que Jair Bolsonaro vai se manter no poder depois de 1º de janeiro. É como se em cada imagem, vídeo, mensagem postada no aplicativo Bolsonaro TV houvesse um código a ser decifrado. Uma foto do presidente jogando xadrez com a filha Laura, de 12 anos, poderia significar que Bolsonaro está perto de dar um checkmate. Seriam recados para aqueles que aguardam acampados em frente aos quartéis e pedem intervenção militar e a ruptura democrática. Essa foto do presidente atrás de copos verdes de plástico seria um sinal para os apoiadores irem para a frente dos quartéis. A caneta seria usada para assinar o golpe e os elásticos a prisão. O recurso ajuda a manter os seguidores do presidente esperançosos pela tomada de poder. Quando um fato que não é favorável acontece, tudo pode sair do controle, como o que aconteceu com os vândalos que destruíram o centro de Brasília na última segunda-feira, após a prisão de um indígena bolsonarista. As pessoas recebem a mensagem e todas elas estão naquele sebastianismo esperando, né, o grande líder se levantar, né? E aí eles pegam aquela informação e acabam ficando excitados, né? É uma gincana, eles ficam procurando, interpretando tudo, e isso ajuda a manter o pessoal nesse estado de tensão, de golpismo. O comportamento dos seguidores do presidente, segundo a psicanálise, é comum em momentos de grande ruptura, como agora. A vontade de mudar a realidade gera todo tipo de reação. Um risco para aqueles que pretendem a mudança e para quem pensa de forma diferente. Que é possível produzir artificialmente delírios sob certas condições, principalmente certas condições de funcionamento de grupo. Vamos pensar em como uma seita, né, que se caracteriza por ter um líder, né, vertical, e pelo fechamento em relação ao mundo e a outras ideias, e a outros valores e outros discursos, e que vão se confirmando dentro daquela expectativa de crença. Alimentar essas teorias sobre possíveis recados do presidente é jogar mais lenha numa fogueira que arde com as manifestações antidemocráticas, todas com o mesmo propósito: não respeitar a decisão soberana das urnas. Eu acredito que o Ministério Público Federal precisa olhar o conjunto das ações que vêm sendo tomadas pelo presidente da República desde que perdeu a eleição e como isso vem incentivando o golpismo. O servidor público ele pode ser responsabilizado por uma ação direta ou por omissão. Então há um perigo aí de que isso se conecte com outras animosidades, com outras formações delirantes, né, produzindo um caldo de desordem social, violência. E Lula se reuniu hoje em Brasília com os militares que devem assumir o comando das Forças Armadas a partir do ano que vem.
Foi o primeiro encontro em que estavam juntos Lula, o futuro ministro da Defesa José Múcio Monteiro e os próximos chefes das Forças Armadas. Participaram o general Júlio César de Arruda, que deve assumir o comando do Exército, o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, indicado para comandar a Marinha, o tenente brigadeiro do ar Marcelo Damasceno, que vai chefiar a Aeronáutica, e o também almirante de esquadra Renato de Aguiar Freire, futuro chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. A imprensa não teve acesso à reunião. No encontro, o presidente eleito pediu aos futuros comandantes um relatório com o diagnóstico de cada área, com demandas e necessidades. Lula decidiu antecipar as nomeações para a área de defesa, um dos setores mais fiéis ao presidente Jair Bolsonaro. Os atuais comandantes das forças teriam inclusive ensaiado entregar os cargos antecipadamente, o que poderia abrir uma crise. Mas a indicação do futuro ministro e dos novos comandantes militares acalmou os ânimos. Assim que os nomes foram divulgados, o atual chefe da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, visto como um dos mais próximos a Bolsonaro, usou uma rede social para felicitar a escolha de seu substituto. A postagem foi vista como um sinal de que a transição na área será pacífica. O balcão de negócios nunca esteve tão ativo como nas últimas semanas em Brasília. O novo governo tenta negociar pautas de seu interesse, como a PEC da transição, que está empacada na Câmara. Enquanto isso, deputados e senadores aprovaram mudanças no orçamento secreto para fazer frente ao julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Em menos de 2 horas e meia, deputados federais e senadores reunidos em sessão conjunta aprovaram por ampla maioria o projeto de autoria das mesas da Câmara e do Senado, que muda a regra de distribuição das emendas de relator. Que altera as disposições da Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional para ampliar a transparência da sistemática de apresentação das emendas de relator geral, estabelecendo critérios de proporcionalidade e impessoalidade na aprovação de execução dessas emendas. As novas regras vão permitir que os parlamentares distribuam quase 20 bilhões de reais de dinheiro público no próximo ano. Segundo o texto aprovado, a transparência será preservada com a divulgação da origem do pedido e destino da verba. Além disso, serão definidos os valores mínimos para saúde, educação e ações sociais. E 80% das emendas de relator passariam a ser compartilhadas de forma proporcional à representação dos partidos no Congresso. Para o líder da Rede Sustentabilidade no Senado, o maior problema é para onde vai o restante desse dinheiro. Eu não posso compreender como uma norma que estabelece equidade, uma norma que diz que 1,5 bilhões de reais vão ser distribuídos aleatoriamente pelo presidente da Câmara dos Deputados. É a legalização de algo que é ilícito e que está sendo julgado como ilícito e inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A discussão saiu do forno parlamentar como uma forma de aliviar as tensões com o Judiciário e evitar que o Supremo Tribunal Federal proíba o orçamento secreto. Mas as regras só vão valer se a Suprema Corte formar maioria para preservar as emendas de relator. Nesta quinta-feira, o placar ficou em 5-4 para derrubar o mecanismo de liberação de recursos da União. A pedido dos ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, a Corte adiou para a próxima segunda-feira a conclusão do julgamento. A expectativa dos parlamentares é que o gesto de hoje no Congresso ajude a convencer a Corte a não vetar o envio de dinheiro público para seus redutos eleitorais. O governo federal divulgou hoje novas regras para a exploração de madeira em áreas indígenas. Entidades que representam os povos originários criticam a regulamentação e alegam que as mudanças abrem brechas para que madeireiras desmatem terras públicas. A menos de 2 semanas do fim do mandato de Jair Bolsonaro, as chefias do IBAMA e da FUNAI decidiram flexibilizar as restrições à exploração de madeira em terras indígenas. O documento é do dia 31 de outubro, mas só foi publicado nesta sexta-feira. As novas regras permitem que organizações mistas, compostas por aldeados e por não indígenas, participem desse processo. Isso desde que os indígenas formem pelo menos metade do grupo. Segundo a instrução, o lucro deve ser dividido entre os integrantes da organização e é necessário o aval do IBAMA para dar início a qualquer atividade econômica. A nova regulamentação só passa
a valer daqui 30 dias, já depois da posse de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República. Documentos obtidos pelo jornal Folha de São Paulo indicam que o objetivo da instrução normativa é atender a interesses de madeireiras, que já buscavam esse tipo de regulamentação há tempos. E eu me preocupo com isso, que às vezes essa instrução normativa ela vem regularizar uma situação de legalidade. Quer dizer, alguém que está praticando uma ilegalidade e vem uma instrução normativa que, digamos assim, regulariza, entre aspas, a ilegalidade. É, no mínimo, inconveniente e inoportuna a edição dessa instrução normativa agora. A instrução normativa permite às organizações mistas explorar madeira em 3 biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga e Cerrado. Só que a Constituição Federal deixa claro que os indígenas de uma determinada área protegida são os únicos que podem usufruir das riquezas desse território. É de ilegalidade e inconstitucionalidade patente, assim, evidente, e da forma como está ali, é uma norma que muito mais abre margem para que essas terras possam ser exploradas por terceiros, né? E abre margem também para que essas áreas elas possam ser mais invadidas, mais desmatadas, porque as pessoas que estão praticando essas ilegalidades, elas criam uma expectativa de que esses atos ilegais vão ser depois regularizados e vão ter o apoio do poder público. Esse decreto. E o Twitter suspendeu a conta de jornalistas que cobrem as atividades do dono da plataforma, Elon Musk. Os profissionais da comunicação acusam o bilionário de censura. 8 profissionais da comunicação que trabalham em grandes empresas como a CNN e o New York Times foram suspensos hoje da plataforma. O Twitter não explicou a ação. Em seguida, o dono da rede social, o bilionário Elon Musk, disse que os jornalistas violaram uma política de privacidade criada por ele recentemente sobre o compartilhamento de informações de localização, sem apresentar evidências. Os jornalistas, nesta sala de bate-papo chamada de Twitter Space, onde ocorrem conversas públicas de áudio, teriam criticado a decisão do empresário de derrubar uma conta que rastreava os voos do avião dele. Os pingos nos is. Jovem Pan. Muito boa tarde para você, são 5h40 agora, pelo horário de Brasília. Uma ótima tarde para você ligado aqui no canal de Os Pingos nos Is, no YouTube. Já estamos por aqui, já estamos no ar para abrir a transmissão desta sexta-feira, hoje dia 16 de dezembro de 2022. Estaremos juntos aqui até às 8 da noite, com muita informação. Comigo estarão aqui José Maria Trindade, Fernão Lara Mesquita, o Coronel Gerson Gomes e Roberto Mota. Nosso primeiro destaque de hoje é o seguinte, olha aí, é melhor passar a escalação com o time em campo já, né? Aí, estão aí todos já na tela, Coronel, Roberto Mota, o Zé tá aqui com a gente no estúdio, veio nos visitar aqui em São Paulo, tá comigo e com o Fernão aqui, estaremos juntos então, até às 8 da noite com os Pingos nos Is. Nosso primeiro assunto é o seguinte, as mudanças feitas na lei das estatais podem permitir que Lula indique aliados para 587 cargos de alto escalão em empresas federais, segundo um levantamento feito pelo Estadão com dados do Ministério da Economia. São 272 vagas em diretorias executivas, além de outros 315 postos em conselhos de administração que contam com salários milionários. Os dados revelam que hoje a remuneração anual mais baixa prevista pelas estatais chega a R$214 mil, a mais baixa, que é paga a diretores nomeados na Companhia Docas do Rio Grande do Norte. A proposta que foi enviada agora ao Senado reduz de 3 anos para 30 dias a quarentena para que os políticos assumam os postos. Segundo Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, a votação do projeto que altera as leis das estatais pode ficar para 2023. Nosso primeiro destaque do programa de hoje, José Maria Trindade, está aqui com a gente no estúdio. Como é que está o ambiente lá em Brasília, Zé? Será que avança essa proposta, essas mudanças na lei das estatais, que passaram com facilidade, né? Relativa facilidade na Câmara? Será que no Senado vão correr fácil assim também? E a gente falou muito de Aloysio Mercadante, mas pelo visto não só, né? Abre caminho para muita chegada às estatais, né, Zé? Boa tarde.
Congresso aprova mudanças que acabam com sigilo sobre qual parlamentar pediu uma emenda no orçamento. Chefão do PCC é preso nos Emirados Árabes depois de assistir aos Jogos do Brasil na Copa. Vacina contra a dengue desenvolvida pelo Butantan apresenta eficácia de quase 80%. Há 2 dias da finalíssima da Copa, a França volta a sofrer baixas por causa da gripe. O técnico da Argentina conta com um time completo para buscar o tricampeonato mundial. Amanhã, Marrocos tenta nova marca histórica e Croácia se despede de Modric. FIFA anuncia Mundial de Clubes de 4 em 4 anos com 32 times. Multidão e correria das compras de Natal. Cuidado, prato cheio para os golpistas. Bombardeio russo corta metade da energia na Ucrânia, que sofre com o frio do inverno rigoroso. Governo americano libera milhares de documentos sobre o assassinato de John Kennedy. Maior aquário cilíndrico do mundo explode em Berlim, inunda hotel e peixes morrem. Na série especial, o turismo literário em Portugal, nos passos do poeta Fernando Pessoa. O Jornal da Band está no ar. Bora para a política? No primeiro encontro com os futuros comandantes das Forças Armadas, o presidente Lula disse que quer despolitizar os quartéis. Lula voltou a Brasília especialmente para o primeiro encontro olho no olho com os futuros comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. O petista disse ao general Júlio César Arruda, ao brigadeiro Marcelo Damasceno e ao almirante Marcos Olsen que os militares serão valorizados e terão todas as condições para tocar a principal tarefa das Forças Armadas, a defesa da soberania do país. A intenção é despolitizar os quartéis. O futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, negociou a manutenção dos atuais comandantes nos cargos até o fim do atual governo. A troca será feita em janeiro, como é tradição. Outro assunto delicado ficou para depois. O que fazer com cerca de 8 mil militares que ocupam cargos civis na administração federal? Lula já disse a José Múcio que a decisão será tomada caso a caso pelos próprios ministros e que não haverá demissão em massa. A retirada dos manifestantes acampados no QG do Exército em Brasília deve ser feita só depois da posse de Lula. O futuro ministro da Justiça afirmou hoje que não vai admitir a arruaça em 1º de janeiro. Nós distinguimos muito nitidamente o que é liberdade de expressão, protegida pela Constituição, daquilo que se refere, na verdade, ao cometimento de crimes. E isto deve servir, inclusive, de registro para o momento da posse. Lula também acompanha de perto a negociação para a votação da PEC da transição e a decisão do Supremo sobre o orçamento secreto, 2 temas que correm paralelamente. Arthur Lira e o grupo político dele, o Centrão, estão de olho em 2 ministérios. Mas Lula sinaliza com apenas um, o da integração nacional. Mesmo assim, o líder do PT na Câmara acredita na aprovação na terça-feira do projeto que garante o Bolsa Família de R$ 600 por mês. Acho que vai dar tudo certo. Nossa base tem uns 250 votos, a base do Arthur Lira tem uns 90 votos, nós vamos passar aí de uns 350 votos. Em plena sexta-feira, que não é dia de trabalho, lá em Brasília, o Congresso aprova a mudança no chamado orçamento secreto. É uma tentativa de evitar que as emendas sejam consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. A resposta do Congresso foi rápida. No dia seguinte ao início do julgamento sobre a legalidade do orçamento secreto pelo Supremo, deputados e senadores aprovaram alterações no mecanismo de liberação das emendas de relator. Ontem, dos 11 ministros do tribunal, 5 votaram pela inconstitucionalidade deste tipo de emenda. 4 disseram que pode continuar, mas com mudanças para garantir transparência da distribuição do dinheiro público. Os outros 2 ministros vão apresentar os votos na próxima segunda-feira. Gilmar Mendes deve votar pela constitucionalidade do orçamento secreto, empatando o julgamento. O ministro Ricardo Lewandowski, que foi ao Senado tratar da atualização da lei do impeachment,
disse que vai levar em conta no seu voto de desempate as mudanças aprovadas pelo Congresso no orçamento secreto. Muito daquilo que estava proposto nesta resolução, de certa maneira, atendia às preocupações que foram ventiladas pelos ministros ao longo do julgamento. Então nós, segunda-feira, com toda certeza, nos debruçaremos sobre essa resolução que agora foi aprovada, sempre dentro desse sentido importante de diálogo entre os poderes. O Orçamento Geral da União destina quase 19 bilhões e meio para as emendas de relator no ano que vem. E pelo menos 50% devem ser aplicados nas áreas de saúde, educação e assistência social. Com as novas regras, a distribuição dessa bolada vai ficar assim: 5% dos recursos serão divididos entre o presidente e o relator da Comissão Mista de Orçamento. 15% serão indicados pelos presidentes da Câmara e do Senado. 80% serão destinados aos partidos, de acordo com o tamanho das bancadas. Caberá a cada líder fazer a divisão. Uma bancada que tenha 10 deputados recebe X. Uma bancada que tiver 100 deputados receberá 10x. Então, nós estamos mantendo aqui a impessoalidade, a equidade, a isonomia entre as bancadas parlamentares. A situação é muito grave na Ucrânia, com corte de metade do fornecimento de energia do país. Isso com o inverno avançando, cada vez mais congelante, foi um ataque russo. Milhões de ucranianos foram acordados por sirenes de alerta e correram para bunkers e estações de metrô. Autoridades afirmaram que foram mais de 70 mísseis disparados contra vários alvos, entre eles a capital Kiev e a segunda maior cidade do país, Kharkiv. Foi um dos maiores ataques já lançados desde que a Rússia passou a alvejar a infraestrutura de distribuição elétrica na Ucrânia. Os ataques desta sexta-feira derrubaram o fornecimento de energia pela metade, impedindo que muitos ucranianos se aqueçam do frio. As temperaturas chegam a menos 10 graus em algumas regiões. O sistema antiaéreo interceptou alguns mísseis, mas não todos. 3 pessoas morreram. Diante do frio intenso, o governo ucraniano afirmou que no momento aquecedores são tão importantes quanto munições para enfrentar os ataques russos. A comunidade internacional se mobiliza para tentar aliviar a crise humanitária. Em uma conferência em Paris essa semana, 47 países e 24 organizações prometeram angariar o equivalente a 5 bilhões e meio de reais em ajuda à Ucrânia. O foco será em energia, distribuição de alimentos e dinheiro para o sistema de saúde. Veja hoje no SBT Brasil. Perto do fim, governo Bolsonaro autoriza a extração de madeira em terras indígenas. O Congresso aprova mudanças nas regras do orçamento secreto. Na Alemanha, a explosão do maior aquário cilíndrico do mundo, que abrigava 1.500 peixes. FIFA anuncia Mundial com 32 clubes em 2025. E o Catar, além da Copa. Uma viagem às origens do país que se modernizou, mas preserva paisagens únicas. Já já. Olá, boa noite. Boa noite. Ladrões aterrorizam quem mora, trabalha e estuda na região da Cracolândia, que fica no centro de São Paulo. Todos os dias, vítimas procuram a delegacia para registrar boletins de ocorrência. E apesar da presença de policiais, câmeras de segurança registram furtos e arrastões. E o objeto mais roubado pelos criminosos é o famoso celular. O ladrão se aproxima do carro abaixado, na mão esquerda uma faca. Muito rápido, rouba o celular e sai correndo. A vítima desce do veículo e corre atrás do bandido. Em seguida, mais 2 homens vão até o carro, pegam a mochila e deixam o local tranquilamente. Roubo semelhante pratica esse criminoso sem camisa. Ele retira o celular da mão de uma mulher no banco traseiro de um veículo. O ladrão caminha e depois corre ao ver o motorista do carro, que tenta recuperar o aparelho, mas sem sucesso. Neste outro flagrante, um homem vestido de preto e capuz se aproxima de um motorista de táxi, arranca o celular da mão da vítima e sai caminhando. Os crimes acontecem a qualquer horário do dia aqui na Avenida Rio Branco, no centro da capital paulista. Mesmo com a presença da polícia, os roubos ocorrem sucessivamente. O celular
é o principal alvo dos criminosos. A Thaís voltava para casa quando foi surpreendida num semáforo. Ele conseguiu estourar o vidro e pegou o celular que estava no painel. Pegou o celular e saiu correndo. Até quem está no ônibus pode ser vítima. Esses suspeitos tentam roubar o celular de um passageiro, mas ele percebe a ação e fecha rapidamente a janela. É um crime de oportunidade. Calor, a pessoa não tem ar-condicionado no veículo, deixa o vidro aberto. E esses indivíduos que ficam no meio de dependentes químicos e às vezes também consomem crack, aproveitam desta facilidade e acabam praticando esse crime. Mesmo com tantos casos de roubos, alguns motoristas ainda se arriscam e mantêm os vidros abertos. É melhor andar com ele abaixado do que quebrar o vidro e roubar o celular. Dá um pouco de medo, realmente aqui hoje em dia está muito perigoso. Ontem, um grupo de 10 pessoas foi flagrado atirando pedras e garrafas em uma viatura da Polícia Militar. Um PM foi baleado na perna durante a ação. Então houve essa reação violenta. A Polícia Civil de São Paulo já se fez presente de imediato em apoio à Polícia Militar e nós prendemos 8 pessoas. 15 celulares foram recuperados. E ainda hoje no Rede TV News. Congresso aprova novas regras para o orçamento secreto. O objetivo é mais transparência. Ministro Ricardo Lewandowski diz que mudanças serão levadas em consideração. Muito daquilo que estava proposto nesta resolução, de certa maneira, atendia às preocupações que foram ventiladas pelos ministros ao longo do julgamento. Viajar de carro já está mais caro no fim de ano. Pedágios em São Paulo aumentam até 12%. Desenvolvida no Instituto Butantan, vacina contra a dengue tem até 80% de eficácia. Presente de Natal para o comércio. Data deve movimentar 65 bilhões de reais neste ano. Congresso do Peru rejeita a proposta de antecipar eleições. Violência nas ruas já soma 18 mortos. Incêndio mata 9 pessoas na França. Entre as vítimas, 5 crianças. Chuva de peixes na Alemanha. Maior aquário cilíndrico do mundo explode em Berlim e água vai parar na avenida. Tudo isso e muito mais agora no Rede TV News. O julgamento do promotor acusado de matar a esposa por asfixia chegou ao segundo dia em Belo Horizonte.